Esse é um Yorkshire de 13 anos com dispneia. York com dispneia é bem comum. Olha só o que estava acontecendo com esse nosso amigo aqui. Radiograficamente, a gente observa que tem um acúmulo de ar aqui na região do esôfago, da traqueia, e tem uma bolsa aqui também que eu não sei muito bem o que é isso. A traqueia parece que se colapsa, né, na sua porção intratorácica. Interessante isso, né? Muito doida essa radiografia. No tórax, eu ainda consigo ver aquele acúmulo de gás na cervical, que eu não sei muito bem se está no esôfago ou só na traqueia, nos dois. Eu acredito que esteja nos dois aqui. Aqui a gente observa o coração de um York, um pouquinho grande, né? Mas o tórax desses pacientes, ele é pequeno em relação às estruturas cardiovasculares na maioria das vezes, então não se assuste muito com o coração do York, tá? Não se assuste muito. Muito York com diagnóstico de cardiomegalia, quando na verdade eles não têm nada. Olha aqui a outra lateral esquerda. Então, agora eu acho, o coração está um pouquinho grande, sim. Eu acho que esse coração eu conseguiria ranquear ele como um pouquinho grande, tá? Mas nada muito além assim do que a gente consegue ver. Mas eu já acho que ele poderia ter uma degeneração valvular nesse caso. Associado a isso, vejo compressão aqui do bronco principal, vejo esse acúmulo de ar aqui também, que eu acho que é um prolapso de um lobo pulmonar, uma herniação de lobo pulmonar. Essa traqueia muito grande também pode ser considerada às vezes como alguma traqueia redundante que pode estar presente ali, tá? Causando também alguma sintomatologia clínica. E eu consigo ver também algumas fraturinhas em processos espinhosos aqui, ou seja, esse paciente recebeu um trauma. Provavelmente ele passou por algum trauma, apesar de a gente não ter essa informação. E olha aqui, na incidência vento-dorsal, não está tão fácil de ver, mas eu também acho que ele tem algumas fraturas de costela, tá? Também tem algumas fraturas de costela que não estão muito claras para a gente ver, mas eu acho que tem algum desalinhamento dessas costelas aqui cranial. Também consigo ver uma descontinuidade aqui no terceiro arco costal direito. Então, bacana, né? O que a gente pode ver? Vamos somar todas as imagens aqui para a gente conversar sobre isso, então. Na projeção da região cervical, né? Há uma redundância aqui da traqueia e também parece que ela se dobra um pouco nessa região, na entrada do tórax. A traqueia torácica está colapsada nessa imagem aqui. Tem uma herniação dos lobos pulmonares craniais saindo da entrada do tórax e gás no esôfago. Os sacos laríngeos também estão distendidos por gás. Olha que interessante. No tórax, então, há o colapso da traqueia e do brônquio principal, né, nas duas projeções laterais. Os pulmões estão herniados, existem fraturas tanto nas vértebras, nos processos espinhosos, como também nas costelas. Se eu fosse chamar um padrão para esse pulmão, eu falaria em bronquio intersticial. É um padrão misto, tá? A silhueta cardíaca, como a gente já falou, está um pouquinho aumentada, principalmente no átrio esquerdo. Eu consideraria aí uma doença valvar mitral, né, que é o mais comum nessas raças de pequeno porte. Minha conclusão, nesse caso, seria então um colapso traqueal e também bronquial, porque não? A gente não consegue ver muito bem o brônquio nessa região, há um colapso do brônquio nessa região. Há uma herniação do pulmão, isso foi uma dúvida que a gente recebeu. Fala sobre hérnia pulmonar, está aqui um exemplo. Tá? Existe uma traqueia redundante também, voltas que a traqueia faz, a gente pode chamar isso. Fraturas de costela. O padrão broncointersticial, ele caracteriza uma doença pulmonar ou uma doença do trato respiratório inferior crônica, cardiomegalia devido a uma doença valvar e também as fraturas do processo espinhoso, provavelmente secundária a um trauma. Legal? Né? Muita coisa acontecendo nesse York. E para quem tem alguma dúvida sobre hérnia pulmonar, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou colocar esse artigo, tá, lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, acesse ele lá, porque a gente também coloca muito conteúdo de qualidade lá no nosso canal do Telegram. E esse é um artigo publicado lá em 2007, exemplificando e mostrando por imagens essa herniação cranial do pulmão em 2 cães. Muito bacana, tá?
Então, nesse caso aqui que a gente está vendo, é um paciente piquinês que está tanto na incidência lateral quanto na ventodorsal, mostrando esse prolapso, essa protusão, se a gente pode falar assim, do lobo pulmonar esquerdo, mas também do direito aqui, cranial, né, saindo da cavidade torácica. Muito louco, né? E o que é importante a gente saber disso? Que a herniação do lobo pulmonar, ela deve ser considerada como um diagnóstico diferencial em pacientes que têm algum inchaço intermitente nessa região cervical, ventral do pescoço, tá? E essa condição, ela normalmente secundária a um processo crônico obstrutivo das vias aéreas, tá bom? E aí, um tratamento conservativo normalmente é indicado como um primeiro approach aí, nesses casos. Maravilha! Vamos continuar então. Legal esse caso, eu gosto muito de hérnia pulmonar. Às vezes a gente vê, e em alguns casos, né, o paciente não tem uma clínica tão acentuada assim, mas pode desenvolver uma clínica bem acentuada também.